Prezados e amados irmãos, apresento a todos a minha saudação, desejando-lhes a bênção de Deus, o nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Virgem Maria Santíssima, nossa Mãe e Rainha dos Céus, do Espírito Consolador, a nossa querida avó, e do nosso querido e estimado profeta Santo Irmão Aldo. Desejo que todos quanto compareceram a esta reunião tenham comparecido trazendo consigo o desejo sincero em seu coração de mais uma vez receberem grandemente a bênção desses santos dos céus, que tenham comparecido com anseio de Deus, irmãos, desejo de Deus. Eu tenho sempre mostrado à igreja o nosso dia a dia, quando nós deixamos o nosso lar e vamos até mesmo a um supermercado. Nós vamos porque faltou algo na despensa. Nós vamos a uma casa de carne buscar uma mistura, a uma farmácia buscar um medicamento. Mas e quando eu vou à igreja? O que é que eu vou fazer? Eu vou buscar a graça de Deus. Eu vou buscar a unção, como nós aprendemos, a nossa querida avó já fazia isso. Ela tinha prazer de falar, hoje eu vou à minha igreja. E ia mais adiante. Ela falava o que ia fazer, vou buscar saúde. Que coisa mais linda. A avó fazia assim. E nós precisamos ter esse mesmo desejo nos nossos corações. Chegou o dia da reunião. É um dia especial. Ele é diferente, ele tem algo a mais. A unção do Espírito de Deus conosco, os nossos corações precisam estar abertos para já receber essa bênção, essa graça e esta virtude. Agradeço de todo o meu coração a presença de cada um dos irmãos e irmãs que deixaram o aconchego do teu lar e que vieram nesta noite em busca desta grande bênção. Agradeço aos internautas que vierem a participar conosco, que fiquem realmente conosco, assistam até o final deste trabalho. Vamos aprender juntos, irmãos, com o nosso profeta. Eu lhes convido a ficar em pé, com muita reverência ao nosso Deus. Sempre lembrando que o Santo Irmão Aldo sempre ensinou que quanto maior for a nossa reverência, maior é o número de santos e anjos que Ele envia para estarem conosco, os céus. O nosso Deus e Jesus envia esses santos para virem nos abençoar. Vamos então, irmãos, com muito carinho, com muito respeito, curvar as nossas cabeças diante de Deus e vamos falar com Ele. Santíssimo Deus, onipotente Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade tão preciosa que nos concede na noite deste dia, estarmos reunidos diante da Tua santíssima presença, Pai, da presença de Teus santos e anjos, da presença do reino dos céus, Pai. Eis que não estamos aqui por um costume nem por um hábito, mas por um amor sincero e puro, trazendo conosco o desejo sincero de recebermos ainda mais da Tua bênção. E que nesta noite para nós tão especial, noite que antecede a distribuição, a celebração da Santa Comunhão na Tua Santa Igreja. Pai bendito, prepara-nos desde já, com a Tua sabedoria, com o Teu amor, para que possamos de fato, ao findar deste trabalho, sairmos daqui ainda mais preparados. Ó Deus Altíssimo, receba a nossa gratidão. Nós suplicamos agora a bênção, a graça, a intercessão dos céus para todos os atos dos trabalhos de nossa reunião. A partir deste corinho inicial, os demais, o trabalho que o coral irá apresentar são hinos belíssimos, Jesus. Foram ensaiados, preparados, e eu quero lhes pedir, unge a garganta, a mente, facilita a letra, a música de cada louvor, e que os teus filhos e filhas possam com muita gratidão aos céus apresentá-los nesta noite.
Eu quero te pedir, santo e querido irmão Aldo, a inspiração dos céus, porque eu bem sei, de mim mesmo eu nada poderia falar à tua igreja, ao teu povo, mas eu confio plenamente no teu poder, na inspiração dos céus, que o Senhor já está aqui conosco, com muitos outros santos, para assim administrar este trabalho, para que o mesmo seja para a honra e glória do reino do nosso Pai. Abençoa, Jesus bendito, Santíssima Avó Rosa, Espírito Consolador, abençoa-nos nesta noite. Muitas reuniões estão iniciando agora. Ó Vó bendita, envia os anjos dos céus para estarem com todos esses da família apostólica em todas essas reuniões, ungindo, preparando, inspirando teus servos, pastores, músicos, regentes, enfim, o teu ministério, para que possam de fato, vó, prestarem um trabalho com muita dedicação ao reino dos céus, à altura de poderem receber grandes inspirações e grandes trabalhos serão realizados nesta noite. Vó bendita, está entregue em tuas santas mãos, nas mãos do Senhor nosso Deus, de Virgem Maria e do nosso querido irmão Aldo, todo este trabalho para a honra e glória dos céus. Amém. Vamos cantar, irmãos, o hino número 1 de nosso inário, Igreja Forte.
nossa Santa Avó Rosa querida. Por isso adoramos, louvamos, e glorificamos as nossas santas mães benditas, Santa Avó Rosa e Virgem Maria, Marílias de glória infinita, hoje e Santa Mãe querida, divina e poderosa, Santa Mãe querida, nossa Santa Avó Rosa, Mãe gloriosa, que nos guia ao céu, Mãe celestial, sim, és a mãe deste povo fiel. Sim, és a mãe do povo apostólico, mãe dos filhos, filhos de Deus. Sim, és a mãe dos fiéis a Jesus, mãe do reino da luz. Que felicidade é a tua bênção, quão doce é a nossa recompensa. Sim, quanta paz nos dá tua presença, quanta ternura de uma vida santa e pura. Mãe da Igreja, Igreja Apostólica, Mãe que alimenta, Mãe que consola, és a maior de toda a glória, Mãe coroada
para toda eternidade. Recebe toda nossa adoração e a nossa gratidão, ó Santa Barrosa, a nossa vida e o nosso coração está em tuas mãos, ó Santa Mãe. Santa Barrosa, nossa Mãe gloriosa, nosso Consolador. A ela adoramos e também veneramos com todo amor. Porque nesta igreja ela está reinando com grande poder e com muita alegria o seu povo feliz está sempre a dizer: povo querido, de todo perigo ela está a livrar, e não há distância para Santa Barrosa o seu povo amparar. Em lugares longínquos, no meio das matas, lá no sertão, o seu povo é guardado e abençoado e tem sua proteção. Com sua doutrina pura e cristalina, a Santa Barrosa está ajudando para Deus, guardando almas preciosas. Sua igreja se cresce e se fortalece na graça divina, e é como um orvalho que sem intervalo sobre nós vem caindo.
Meus irmãos, é muito poder, é poder demais. Esta santa gloriosa que o nosso Santo Deus nos deu, ela possui poder infinito. E ela tem mostrado este poder para todos quanto têm buscado merecê-las. Eu quero, nesta oportunidade, mais uma vez agradecer a todos os irmãos, a todos que deixaram o teu lar e que vieram aqui nesta noite, trazendo consigo o anseio, o desejo de levar para o teu lar uma mensagem do céu. E a mensagem que nós vamos trabalhar, ela é uma mensagem muito linda, muito bela. Ela é uma mensagem que vai falar conosco através do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, algo que muito precisamos e que muito nos ensinou Santo Irmão Aldo. Mas ele continua a ensinar. E nesta noite nós vamos aprender. Se não é aprender, alguém pode dizer, mas eu já sei, eu já aprendi sobre isso. Eu diria então reaprender com Santo Irmão Aldo. Vamos junto. Não há nada mais lindo, mais belo, melhor que aprender com os céus, irmãos. E principalmente quando nós buscamos através do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, esses santos gloriosos que têm um prazer imenso em nos ensinar. Mas é preciso saber também, eles têm muita felicidade quando este ensinamento, ele de fato adentra o nosso coração. E nós levamos conosco, e nós cuidamos, e nós zelamos para que ele seja permanente em nós. Porque a palavra precisa ser. Quando nós se vimos diante da escolha de Deus, quando Ele vai nos falar que nos elegeu a seus filhos e filha, quando Ele vai falar que Ele nos escolheu e Ele deixa claro, não escolheste-vos a mim, eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e dê fruto e o fruto permaneça. Essa permanência é a essência dessa palavra. Porque se essa permanência deixar de ser permanência e ela acabar ou ela apagar-se, complica-se tudo em nossa vida espiritualmente falando. É por isso que estamos aqui, para buscarmos a permanência. E o título desta mensagem é O Perdão. Uma palavrinha tão pequena, mas que define a minha, a tua, a nossa salvação. Que define. É exatamente isso. Por que define, pastor? Porque o Pai disse que se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Vamos à palavra? Estimados irmãos apostólicos, nesses tempos da regeneração, Jesus, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm de forma clara e objetiva nos ensinado que, para alcançarmos a glória de Deus e ganharmos a salvação nos céus de esplendor, precisamos viver tudo o que aprendemos com eles nesta Santa Igreja Apostólica. Existem pessoas que não conseguem perdoar a si mesmo e assim carregam um fardo pesadíssimo que se tortura por causa das falhas e dos erros do passado. E não vivem o presente, pois estão amarrados no passado. Já imaginaram se o apóstolo São Paulo não tivesse curado as memórias e os traumas do seu passado? Mas ele disse, irmãos, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Lembrem-se que Saulo foi um perseguidor da igreja, mas aquelas feridas foram curadas
pois ele encontrou perdão e passou a viver uma vida justa para a glória de Deus. Prezados irmãos, vivemos neste mundo dias difíceis e turbulentos. É preciso termos conosco a todo instante o Espírito Consolador e o Santo Primaz junto a Jesus e a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, nos devolvendo a dignidade, quando muitas vezes, por coisas tão insignificantes e banais, a perdemos. Vejamos um exemplo. Quando Jesus, reconhecendo o coração, resolve a situação daquela mulher que foi flagrada em adultério, sendo colocada aos pés do Mestre como um objeto sem honra e dignidade. Mas o Divino Mestre acolhe aquela mulher envergonhada e humilhada pelo seu amor e misericórdia, devolve-lhe através do perdão a dignidade da vida e ainda lhe pergunta: onde estão seus acusadores? Ela responde: eles não estão mais aqui, Senhor. Então o Mestre dá a sentença e o seu conselho: eu também não te condeno, vais e não peques mais. Jesus, sabendo das circunstâncias e do seu coração, não humilhou aquela mulher, nem expôs publicamente sua situação, mas com amor e cautela a perdoou e nos deu a lição: acautelai-vos. Outra situação, vemos com São Pedro. São Pedro, quando Jesus lhe disse: Pedro, tu me amas? E São Pedro respondeu-lhe: sim, mestre, eu te amo. Então Jesus lhe disse: conforta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas, consola as minhas ovelhas. Esse é o nosso Senhor Jesus, perdoador, misericordioso, amoroso, que nos deu a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que a semelhança dele, Divino Mestre, devolve a honra, a dignidade, restaura, cura tuas feridas, perdoa teus pecados e ainda lhe chama para vir aos seus braços descansar. Zelai um pelos outros e perdoai-vos mutualmente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Se teu irmão pecar contra ti, vai em particular a ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste teu irmão. Aquele que guarda, o seu pecado, que tranca em sua consciência, no seu coração, não tem paz, não tem sossego, não tem cura nem libertação. Por isso recomendamos: seja humilde, sincero com Deus, com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, pois eles restauram o seu coração, curam suas feridas e querem o seu bem e a sua felicidade. Como se dá o perdão? O perdão não é apenas um ato, mas um processo da consciência que se tem por objetivo cessar os ressentimentos ou as mágoas contra outra ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida por diferenças, erros ou fracassos. O perdão é o ato de se desprender do ressentimento. Deve vir do coração, ser sincero, generoso e não ferir o amor do próprio ofendido. Não impõe condições humilhantes, tampouco é motivado por orgulho ou ostentação. O verdadeiro perdão se reconhece pelos atos e não pelas palavras. Perdoar é rejeitar a ideia de desforra, é retribuir o mal com o bem. Perdoar é ter a capacidade de tomar a iniciativa e dar o primeiro passo para a reconciliação do amor ao próximo, independente de ser o ofensor ou o ofendido. Lembrem-se, o maior perdão já nos foi dado naquela cruz do Calvário pelo Divino Mestre, pagando com seu sacrifício e sua vida nossos pecados. Hoje podemos afirmar que a Santa Vó Rosa com o Santo Irmão Aldo tudo fizeram e fazem para que esta família apostólica seja verdadeiramente unida, sem divisão, sem ressentimentos, um para com outros, mas com um amor verdadeiro e uma união sólida, no propósito de servir ao nosso Deus e ao reino dos céus. Aí está uma belíssima palavra que pode, que vai, deve ir e nos conduzir de fato
ao perdão. Nós vamos trabalhar com esta palavra. Irmãos, observem bem que o próprio Cristo, Jesus, o Senhor da vida, esse que tem alimentado esta igreja e que nas próximas futuras horas Ele vai também estar aqui conosco, nos alimentando do teu corpo e do teu sangue. Ele que ensinou, Ele mostrou, durante todo o teu ministério terreno, como, de que forma e o quão necessário é o perdão na vida da família de Deus. Porque sem perdão não há família de Deus, tá? Por isso é na vida da família de Deus. Alguém pode se tornar e fazer parte desta família a partir de que aceite esse ensinamento, principalmente entre todos, o ato do perdão. Olha a condição: se você não perdoar, o Pai também não te perdoa. Ah, pastor, mas existem muitas coisas, existem muitas situações. Não, não existe. Jesus deixou bem claro que o perdão, ele está sobre tudo, ele é condição. Ah, mas fulano me fez isso, fulana me fez aquilo, fez isso para comigo, para com meu pai, para com minha mãe, e fez até para, vou levar bem mais adiante, fizeram com o santo irmão Aldo. Fizeram com Jesus. E agora? Não tem perdão? Quem disse? Está em que Bíblia? Em que lugar do Evangelho está isso? Porque eu não as conheço. Inclusive eu me recordo e eu vejo, quando trabalho com esse estudo, o seguinte: no dia em que Pedro vai perguntar ao Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe, até 7? Ele já foi a Jesus fazer a pergunta e ele já levou um número. Até 7? E o que foi que Jesus respondeu para ele? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aí o matemático já corre e já vai para a matemática. Opa, 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, 490 vezes, é? É isso mesmo? Então tá bom, é bastante número, né? Agora eu quero fazer uma pergunta para a igreja. Tem alguém aqui dentro que tenha no bolso uma cadernetinha anotada quantas vezes já perdoou alguém? Se tiver, no final da reunião, me deixa ela aqui no púlpito que eu gostaria de conhecer. Porque eu sei que não tem. Não existe essa cadernetinha. E por que não? Porque eu entendo que com essa resposta Jesus quis mostrar a Pedro que o perdão é ilimitável, visto que ninguém é capaz de numerar perdão, de fazer ordem numérica de perdão, até porque a condição imposta por ele ao perdão é que você só vai ser perdoado se você perdoar. Mas quantos se limitam a isso? Com essa letra, 70 vezes 7. Irmãos e irmãs, é momento de vivenciarmos a palavra de Deus. Quando nós olhamos lá em Mateus 18, 23, nós encontramos uma passagem escrita por ele, onde ele vai deixar lá: por isso o reino do céu se compara a um certo rei, que quis fazer conta com seu servo, e que tendo começado a tomá-las, lhe foi apresentado que lhe devia 10.000 talentos. E o próprio estudos vai dizer para nós que isso não é nem uma parábola, mas é uma hipérbole. Não é nem uma parábola, chega a ser uma hipérbole. Mas não tendo com que ele pagar, ordenou seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, seus filhos e tudo que ele tinha para pagar a conta. Agora, os irmãos observem bem esta palavra registrada em Mateus.
Um homem que devia 10.000 talentos. Ele não tinha com que pagar, é lógico, é óbvio que não. O Senhor, a quem ele devia, disse: me tragam, eu quero receber a conta. Traz a mulher, traz os filhos, vão trabalhar para mim. Vão ser escravo meu aqui a vida toda, porque como vai se pagar isso? Mas aquele senhor, Jesus disse o seguinte: prostou-se reverencialmente. Com muita reverência ele prosta diante do Senhor e ele vai dizer o quê? Tem paciência comigo, tudo lhe pagarei. Tem misericórdia de mim, tudo te pagarei. O Senhor daquele servo, movido de compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida na mesma hora. Perdoou a dívida na mesma hora. Irmãos, é uma palavra tão perfeita que nós vamos entender agora que era impossível acontecer isso. Por isso eu disse, se tornou uma hipérbole e não uma parábola. Uma parábola. Virou uma hipérbole. O que aconteceu? Eu quero lhes mostrar, irmãos, naquela época, o que valia, de fato, aquele dinheiro. Por que que aquele homem não era capaz de pagar? Porque aqui nós falamos em 10.000 talentos. Um talento naquela época custava 35 quilos de ouro ou de prata. Um talento. Quando nós observamos e fazemos essa conta, 10.000 talentos vai ser 350 mil quilos de ouro. A Bíblia vai dizer, ela vai deixar clara, bem clara, que todos os impostos da Pérea, da Judéia, da Galiléia, de Samaria, tudo isso, durante um ano de imposto, eram pagos 800 só. Agora imagine, 10.000 talentos era imposto para toda a nação em 13 anos naquela época. Como que podia um homem dever 10.000 talentos? Mas eu preciso de me apegar a uma situação desta palavra de Deus, quando ela diz, mas aquele homem foi perdoado a sua dívida. Ele foi perdoado da dívida. Agora, aonde eu quero chegar, onde eu quero mostrar para os senhores, que aquele mesmo homem que recebeu o perdão de 10.000 talentos, ele não conseguiu perdoar um conservo que lhe devia apenas 100 denários. 100 denários era o quê? Um salário de 100 dias, ganhava-se um por dia, era um por dia. Ele recebeu o perdão de 10.000 talentos, mas não conseguiu perdoar seu conservo uma dívida tão pequena. Meus queridos e amados irmãos, eu quero, juntamente com o nosso santo irmão Aldo, com a Santa Avó Rosa, lhes mostrar que Jesus, ele ilustra esta passagem para ensinar, para nós inclusive, nós o povo de Deus, povo apostólico, que nenhum de nós temos desculpas ou razões para falar, eu não perdoo. Não existe essa desculpa ou essa razão para nós falarmos eu não perdoo. Porque o perdão que recebemos de Deus, ele é infinitamente maior do que o perdão que nós devemos dar ao nosso próximo. O perdão que recebemos de Deus, ele é infinitamente maior do que o perdão que devemos dar ao nosso próprio. A própria Bíblia vai dizer assim para nós, como Deus em Cristo nos perdoou, nós também devemos perdoar nosso semelhante. Quais são as consequências? São muitas, eu li ali no boletim, de quem não é perdoador. A palavra de Deus diz que quem não perdoa, irmão, não pode nem orar. A palavra de Deus diz que quem não perdoa não tem comunhão com Deus. Não tem. A palavra diz que quem não perdoa não pode nem ofertar, que a sua oferta não é aceita no reino do céu. A palavra de Deus diz que se você tiver mágoa de alguém, rancores de alguém, ódio de alguém, você não pode nem ofertar, porque a tua oferta não é aceita por Deus. Quem tem mágoa, ódio, rancores, está de fato distante do Senhor. Da Santa Avó Rosa, do profeta Santo Irmão Aldo,
Eles não podem estarem contigo, terem comunhão. Não existe comunhão entre trevas e céus. Você precisa perdoar. Você precisa perdoar. Quem não perdoa, não é perdoado por Deus. A palavra diz isso. Quem não perdoa, vive aí flagelado pelos verdugos da fé, não tem paz, não tem sossego. Vive uma situação de crise profunda. E de profunda resistência. É a palavra que diz isso, é o estudo que mostra isso. Quem não perdoa não é livre. Quem não perdoa vive em cativeiro. E qual cativeiro, pastor? Da masmorra do inimigo de nossas almas. Vive lá, preso, amarrado. Quem não perdoa adoece fisicamente além da alma. Quem não perdoa torna escravo da pessoa porque nutre a mágoa. A palavra de Deus diz isso. Não é, pastor Meira? Não é boletim. É a palavra, a essência da palavra de Deus. Ela diz isso, quem não perdoa, nutre a mágoa. Nutre esse ódio, nutre esse rancor, nutre tudo isso. Irmãos, nesses dias que nós vivemos, com Jesus, com a Santa Avó Rosa e com o nosso Santo Irmão Alto, tem de forma clara e objetiva o ensino que para nós alcançarmos esta glória que nós buscamos de Deus, ainda que seja de fato até mesmo para alcançar um descanso na alma, é preciso viver tudo o que nós aprendemos com a Santa Avó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Os irmãos viram aqui no boletim, há pessoas que não conseguem perdoar a si próprio, pessoas que carregam um fardo pesadíssimo, se torturam por causa dos erros, por conta das falhas do passado, não vivem o presente. E por que não vivem, pastor? Porque estão atrelados ao passado que viveram, no que eu fiz, ou no que fizeram comigo, mas não perdoam. Já imaginaram o que está ali no boletim? Se o amado apóstolo São Paulo não tivesse curado as memórias do seu passado, se ele não tivesse sido libertado dos traumas do passado dele, irmãos, era um perseguidor. Irmãos, nós conhecemos história, fatos, né? Eu não costumo chamar de história, mas fatos reais, dentro do que aconteceu no passado. Esse homem de Deus, São Paulo, antes Saulo, quanta perseguição, bendito foi a hora que lá no caminho de Damasco ele é cercado pelo Senhor da vida, por Jesus. É por isso que ele vai dizer lá adiante, que ele esqueceu, que ele apagou o seu passado, que aqueles traumas foram tudo embora, mas que ele vai viver a partir daquilo ali, um momento diferente, uma vida diferente. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmãos, ali aconteceu a conversão de um homem de Deus. Um grande homem, mas que se arrependeu profundamente para alcançar o perdão do Senhor. Irmãos, também é lindo demais, em um tempo tão difícil como este que nós estamos vivendo nos dias atuais, mas que temos conosco o Santo Irmão Aldo, que temos conosco a Santa Avó Rosa e a Virgem Maria nos devolvendo dignidade. Está no boletim. Uma dignidade que muitas vezes, irmãos, muitas vezes, por coisas tão insignificantes da vida, nós perdemos. E perde. A palavra de Deus diz, a quem tem se dará e a quem não tem até o que tem será tirado. Perde.
quando Jesus vai resolver a situação daquela mulher que ele foi apanhada em flagrante adultério, foi jogada aos pés de Jesus como um objeto sem dignidade. Os estudos, alguém lê bonito e diz assim, foi colocada aos pés de Jesus. Quando você se aprofunda e entra nos estudos, você vai enxergar que ela foi arrastada e atirada, jogada nos pés de Jesus. Tanto que ela caiu lá no chão. Caída como foi jogada ficou. E o que é que os estudos mostram que Jesus fez? Ele se abaixou. Ele se abaixou. Por quê, pastor? Para ficar da mesma altura, para ficar no mesmo nível, para falar baixinho com ela, para olhar dentro do olho dela, para fazer com que de fato não só pudesse ficar como um exemplo magnífico de perdão, mas que ela de fato compreendesse, que ela de fato entendesse o amor de Jesus. E o que é que ela faz? Quando o Senhor lhe pergunta, onde estão seus acusadores? Eles foram embora. Por que eles foram embora? É fácil trazer, acusar, mentir, fugir do teu próprio pecado, porque os estudos afirmam que daquele povo que levou ela, que arrastou ela, tinha gente ali que vivia com ela, que saía com ela, que prostituía com ela. Então vou lá, jogo, apincho lá no pé do mestre e corro, vou embora. É facinho fazer isso. Ah, é, né? Eles foram embora, Senhor. Aí Jesus vai fazer o quê? Vai absolver. Eu não te condeno. Mas tem um detalhe, espera aí. Vai e não peque mais, não peque mais. Ô meu irmão, esmagada, envergonhada, humilhada, aquela mulher já estava. Jesus não veio para isso, ele veio para salvar. Jesus então vai fazer o quê? Vai devolver àquela mulher a dignidade, vai fazer com que ela saia dali com uma determinada dignidade, parando, pensando, analisando, observando diante de quem que ela foi se apresentar. Jesus não precisou dar um sermão implacável naquela mulher. Jesus não humilhou, Jesus não envergonhou, Jesus não expôs ela ao público. Ele só devolveu a ela a dignidade da vida, porque esmagada ela já estava. E é exatamente o que está aqui no boletim. E por isso ele foi cauteloso. De onde vem essa palavra? Dele. Em que situação? Acautelai-vos. Seja também cauteloso. Seja também cauteloso. Cautelosa. A mesma situação nós vemos com São Pedro, que já estava envergonhado, quebrado, esmagado, sem dignidade, desistindo da própria vida, do discipulado e do apostolado. Muitas vezes a pessoa fala, mas eu nunca vi falar isso, que Pedro estava desistindo da própria vida, do apostolado. Nunca ouviu? Os estudos mostram que sim. E não era para menos, meu irmão. Imagine o senhor, a senhora, um homem de Deus, que esteve sempre ao lado de Jesus. Tudo que Jesus lançava, mostrava no ensinamento, ele estava ali ao par. Quando Jesus fala, eu vou lavar os vossos pés, ele diz, o meu tu não lava. Observaram? Ele estava sempre à frente. Quem é que vocês falam que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele estava sempre à frente. Um homem que estava com Jesus na grande hora. Mas um homem que nega. O meu irmão, minha irmã, Pedro não teve tempo
para pedir perdão depois daquela hora. Tu conhece? Está junto com ele? Não, nem conheço. Ele não teve tempo para pedir perdão, para se arrepender naquela hora. Não deu mais tempo, ele não viu mais o mestre. Agora, o mestre é crucificado. O mestre passa por todo aquele martírio. E agora, eu não quero estar nem um décimo de segundo na memória de Pedro. Eu imagino que a cabeça dele rodava, girava, conturbava. E ele vai lá para a beira do mar, lá na Galileia. Quando os demais vão encontrar com ele e chegam lá, ele está lá. O que foi que aconteceu? Pedro, o que você está fazendo aí? Eu vou pescar. Pescar? Nós vamos com você. Ô hora bonita, ô hora linda. Eles não desprezaram Pedro. Eles sabiam o que tinha acontecido, viu? Eles não desprezaram. Falaram, é bom, então vai pescar sozinho mesmo. Tu desprezou o mestre, você negou ele, você fez isso, você fez aquilo. Foi isso que fizeram? Não. Nós vamos com você. Agora, é muito fácil entender se a cabecinha de Pedro estava mesmo para a pescaria. Quando você vai estudar e vai entender que aqueles homens entraram nos barcos, prepararam as tralhas, organizaram tudinho. Onde estava o Pedro? Lá na beira, lá na margem. Eu creio que no mesmo lugarzinho que eles encontraram ele. Estava com ânimo para pescar, não estava? Estava com a vontade de pescar, não estava? Estava não. Ele estava aborrecido demais. Muito triste. Mas lá já dos barcos, aqueles homens olham. Eu às vezes dou um exemplo. Eu acredito que se estava um dia de sol, eles colocaram a mão assim e falaram, mas vem cá, tem alguém com Pedro. É o mestre, fulano, olha lá, não é o mestre não. Olha isso fora, é o mestre, é Jesus. Oh meu irmão, minha irmã, isso faz o nosso coração saltitar em nosso peito. Que felicidade, que alegria. É a terceira aparição de Jesus depois da crucificação. Terceira aparição do mestre. Ele foi lá, ele chegou lá. E por que ele vai ali? Ele devolve dignidade, ele devolve caráter, ele devolve moral. Pedro, já pensaram a hora que ele viu Jesus? Pedro, tu me amas? Amo o Senhor. Primeira pergunta. Segunda vez. Pedro, tu me ama? Amo o Senhor. Terceira vez. Pedro, tu me ama? Preciso mudar o verbo. Senhor, eu sei que tu sabe todas as coisas. E tu sabe que eu te amo. Oh, resposta, hein, irmãos? É gratificante demais ouvir isso. É gratificante demais saber que Pedro reconhece e quer mostrar para Jesus que ele sabe que é Jesus. Ele tem certeza que aquele que lhes apareceu ali é Jesus. E esse Jesus que devolve dignidade, que devolve caráter, que devolve moral, vai dizer para Pedro, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, volte ao ministério, Pedro. Continua o teu ministério brilhante. Meus queridos e amados irmãos, perdão é isso. Perdão é você alcançar o coração de alguém. Jesus, meu irmão, ele foi ali para devolver a dignidade de Pedro. Esse é o Jesus que nos deu a Santa Vó Rosa.
Esse é o Jesus que nos deu o santo irmão Aldo. Esse é o Jesus que vai amanhã novamente nos alimentar do teu corpo e do teu sangue. Que cura tuas feridas, que te perdoa teus pecados, que diz: vem nos meus braços ficar. Jesus vai a Pedro, e olha que ele, Jesus, ensina uma coisa. Olha que ele ensina uma coisa. Se teu irmão pecar contra ti, vai a ele. Se o seu irmão falar tolice, bobagem, bobeira, é pecado. E ele pode estar falando contra ti. Jesus diz: vai a ele. Mas Jesus não disse: vai com a faca, vai com o revólver, vai com a pistola, não. Não é assim que Jesus faz. Ele disse: vai a ele. Vai a ele para perdoá-las. Vai a ele para você mostrar para ele o grande diferencial do perdão, o que ele pode fazer na vida. Jesus, ele nos ensina duas importantíssimas situações. Em uma primeira, ele vai dizer para nós que o tempo não é remédio para curar ferida. O encardido coloca isso na mente das pessoas. Eu larguei, eu já perdoei, mas não quero nem ver. Que perdão, hein? Perdoou, mas não quer nem ver. Não, eu perdoei, eu vou deixar para lá por conta do tempo. O tempo é o tempo quem vai dizer. Jesus ensina e mostra para nós dentro do Evangelho que o tempo só serve para necrosar ainda mais a ferida. Cria uma casca por cima, como uma necrose ali, e por dentro, aquilo está vivo, corroendo, comendo, como uma doença maligna. É só para isso que o tempo serve. E o encardido é cheio de colocar isso na mente das pessoas. O tempo, vamos dar um tempo. Não vou falar nada, eu não vou lá pedir perdão, não vou falar nada com ele, nem com ela, ou ela comigo. Dê o tempo. Esquece isso. A segunda situação, Jesus mostra também, é o silêncio. A voz do silêncio não é voz de perdão. Muitos acham que resolve. Eu não vou falar mais com ela não vai falar mais comigo, a gente não vai falar, vamos silenciar, acabou. Vamos acabar com esse papo, vamos encerrar tudo isso aí. A Bíblia diz, sabe o quê? Que Davi pecou. E ele fez o quê, pastor? Eu não vou entrar no mérito do que ele fez. Ele cometeu grandes pecados. E o que aconteceu com ele? Ele calou seu pecado. Ele calou. Ele cobriu. Ele ficou quieto. Ele não se confessou nem diante do Senhor. Aí, alguém vai dizer: mas ele foi rei, ele assentou num trono. Ele julgava, ele despachava, ele governava. Sim, fazia tudo isso. Só que aparentemente, as coisas iam muito bem. Mas a verdade é que a palavra de Deus vai mostrar para nós, e mostra aqui, dentro desta palavra pura e perfeita, nas Sagradas Escrituras, que o seu vigor ia se acabando. Os ossos de Davi adoeceram. E a Bíblia chama, dizendo o seguinte: seu vigor ia se acabando e ele ia se tornando em sequidão de estio. Olha que palavra difícil. A vida de Davi, embora como rei, mas ia se tornando em sequidão de estio. Sequidão de estio. O que é um sequidão de estio? É uma seca, é um estio, não chove mais. Deixou de chover bênção na vida de Davi. Deixou de chover bênção. Até que ele tomasse uma condição e uma situação. Porque, meu irmão, quem guarda seu pecado, quem tranca atrás de grade de ferro, quem não tem paz, é quem não tem sossego, é quem não tem cura, é quem não tem libertação. Segura. Leva muitas vezes para o sepulcro. Leva a mágoa, leva o rancor, leva a ira. Porque não conseguem perdoar. É muito fácil ir ao confronto, mas para ir a esse confronto é preciso ter o Senhor na tua vida. É preciso ter Jesus, é preciso ter hoje nos nossos dias Santo Irmão Aldo, Santa Avó Rosa, porque senão não consegue ir. Por que muitos quando vão embora ficam para lá e não conseguem mais retornar? Porque perderam toda a graça, perderam toda a unção.
Perderam. Não tem mais como. É aí onde eu volto e gosto muito de relembrar o filho pródigo. Aquele que depois de ter cometido um erro tão grave contra teu pai, contra a família, ele vai lá para o chiqueiro do porco. Mas lá naquele lugar, ele vai pensar, ele vai analisar, ele vai examinar sua consciência. É por isso que a palavra de Deus diz: examine o homem a tua consciência. Nós precisamos examinar essa consciência. E aquele moço vai falar: eu vou voltar à casa do meu pai, mas eu vou dizer para ele que eu não sou mais digno de ser chamado filho. Se ele fizer comigo como ele faz com o empregado dele, já está bom demais. Isso é consciência. Isso é buscar o perdão. Isso é lutar para querer o perdão, para alcançar o perdão como aquele moço alcançou. Meus queridos irmãos, muita gente tem levado para o túmulo. Perdoar é rejeitar a ideia da desforra no coração. Os irmãos ouviram a leitura. Perdoar é retribuir o mal com o bem. Perdoar não é apenas inocentar o outro. Ah, não, fulano, ó, vamos fazer o seguinte: eu sei, você errou, mas está tudo certo. Não. Perdoar não é ir lá e inocentar ninguém, não é isso não. Perdoar é você abençoar a pessoa que maldiz você. Perdoar é você interceder a Deus por essa pessoa que te odeia. Isso é perdoar. Perdoar é ser uma bênção na vida daquele que faz tudo contra você. Isso é, de fato, perdoar. Isso é, de fato, perdão. Meus queridos e amados irmãos, eu espero, em nome do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria Santíssima, que todos quanto estão participando, ouvindo, ou aqui ou online, que façam uma reflexão da tua vida. Como você está diante de Deus, da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo e de Jesus. Porque se houver aí fagulhas, pontículos que sejam, que não abram para o perdão no teu coração, você possa rever toda a tua situação, porque tem algo errado. Tem algo errado. E tem mais uma coisa muito importante que eu, inclusive, me esquecendo, não posso esquecer de colocar aqui nesta reunião. No início eu até falei de apontar condições. Apontar condições, mas apontar como condenação para alguém. Pelo amor de Deus, não façam isso. Sabe o que eu estou falando? Por que perdoar fulano? Por que perdoar cicrano? Por que perdoar Bertrano? Ah, mas vocês não viram o que ele fez? Ô meu irmão, minha irmã, vamos acordar para a vida? Para a vida espiritual? O que é que Jesus fez com seus algozes? Olha o exemplo de Jesus. Pai, perdoa, Pai. Ele pede, é um pedido de Jesus ao Pai para perdoar. E agora o próprio Jesus vai falar para o Pai, olha que humildade, ele vai justificar para o Pai o perdão. Porque, Pai, eles não sabem o que fazem. Aí me vem alguém querer me convencer. E eu pergunto à igreja, conhecendo o coração do Santo Irmão Aldo, como nós que a conhecemos e que a amamos de verdade, e a amamos de verdade, sabemos que era humilde, manso, perdoador, diante da coroação dele, diante do galardão dele, diante de uma vida plena com Deus, falando com o Pai, ele também não pode pedir ao Pai para perdoar alguém? Ele também não pode pedir? Ele não tem esse direito de pedir a Deus que perdoe alguém? Que seja esse alguém que tanto feriu, que tanto maltratou? Ele tem, pois eu lhes digo, ele tem.
Ele tem, pastor, mas eu não sei, e nem precisamos saber. Porque as coisas do céu nós vamos saber na hora, no momento exato em que o Pai nos mostrar. Mas não podemos mergulhar as nossas opiniões. Não podemos colocar na frente do santo irmão Aldo ou em sua boca aquilo que nós pensamos que nós entendemos. Perdão é perdão. Perdão é perdão. Mesmo aquele que tanto acusaram o Senhor, que fizeram o que fizeram com ele, ele clama ao Pai e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Alguém pode falar: ah, mas esses sabiam. Sabiam? Quem disse que eles sabiam? Vai lá em Apocalipse 11, vê se sabiam. Meu irmão, uma criatura, quando ela se aprofunda no pecado, ela se torna cega. É tão cega que lá em Apocalipse a palavra de Jesus vai dizer para ela: pensa que vê, não vê nada. Pensa que tem, não tem nada. Pensa que sabe, não sabe nada. A pessoa se torna cega. Se essa pessoa é cega, e lá adiante, seja hoje, amanhã ou daqui muitos anos, ela venha se arrepender profundamente, e não é eu que vou julgar, não é fulano nem cicrano, é o próprio santo irmão Aldo com Jesus, com a Virgem Maria e com a Santa Vó Rosa. E as ações do céu, que dominam sua igreja na terra, possuem o poder para que nós possamos aceitá-las. Possui o poder, e nós temos que aceitar. Perdão é perdão. Agora, guardar mágoa, guardar ressentimento, querer aplicar juízo, meus queridos e amados irmãos, nunca vamos fazer isso, não. Não cabe a nós. Não se esqueça que com a medida que vos mede, vós serás medido. A palavra é essa. Pois eu quero perdoar a toda e qualquer criatura que eu puder perdoar, que acontecer, que vier me fazer qualquer coisa, porque eu sei que a condição minha no céu é só perdoando. Sem perdão não há salvação. E é palavra de Deus, e essa palavra não se recai pela terra, em nenhuma situação. Por isso, meus queridos e amados irmãos e irmãs, façam uma reflexão. Pare, pense, analise. Sonde o teu coração. Porque às vezes você quer defender uma situação, uma tese, talvez. Mas não é dessa forma. A palavra de Deus, ela é perfeita, pura, inabalável. Santo irmão Aldo, naquela época em que tudo aconteceu na tua vida física, no teu corpo, eu me recordo perfeitamente que ele dizia: se vierem me pedir perdão, eu perdoarei. Pronto. Ah, pastor, mas ele disse: Deus, Jesus, até o momento eles não me concederam. Para mim, deixar voltar. Mas para mim, da minha parte, o perdão está concedido. Observem bem. Agora, é o que eu disse aqui, eu vou repetir. Diante de todo o sofrimento dessas criaturas, que são muitas, né, irmãos? Os irmãos acham impossível elas tornarem a igreja? Pois eu não. Eu estou numa igreja que eu creio e confio no Espírito Consolador e no último pastor por excelência. Eu não só acho que elas deverão vir, mas eu oro por elas todos os dias, tá? Todos os dias. Oro pela igreja e oro por essas pessoas, para que o santo irmão Aldo consiga adentrar dentro do coração, para que ele consiga mudar e transformar. Até porque eu estou falando de pessoas vivas, que estão vivas, vivendo. Eu não estou falando de morto, senão não estaria falando. Se já tivesse tido a condenação, que fique para lá. Mas eu estou falando de quem ainda está vivo, quem ainda tem a oportunidade do céu. E tem. E o meu maior prazer era ver muitos desses que se foram aqui conosco de novo. Pensem nisso, irmãos e irmãs. A hora não me permite mais, mas eu estou bastante contente, bastante feliz. Consegui chegar a uma determinada altura muito importante deste sermão. Sermão esse que eu creio que todos e todas
os que ouviram e ouvirem posteriormente, até mesmo através da internet, poderão analisar e mudarem as suas ideologias, mudarem os seus pensamentos e passarem a perdoar e a amar o teu semelhante. Porque o perdão, ele vem a todos nós. Dignidade, Deus devolve. Ele devolve. O santo irmão Aldo devolve. E muitas vezes, muitas criaturas não têm buscado esta devolução da dignidade dele. Eu tenho certeza e falo de algo que eu sei perfeitamente. Eu me recordo muito bem de um determinado dia, diante de uma luta travada muito grande, uma situação muito complicada. Eu falei para o nosso profeta. Falei, irmão Aldo, eu não vou dar trabalho para o senhor não. Irmão Aldo, eu vou parar. Eu vou parar de pregar, só pode, eu não vou pregar mais. Meus queridos e amados irmãos, bem ali naquela porta que não mudou de lugar ainda, que está no mesmo lugar. Eu vi as lágrimas dele descer. Eu ouvi ele falar, faz isso não, eu preciso do senhor. E eu chorei junto. E falei, então eu estou aqui, irmão, eu não vou mais sair não, eu vou ficar. Mas o senhor me ajuda. Me dá força, irmão Aldo. E ele falou, lógico que eu dou. Prossiga teu ministério. E aí está. Irmãos e irmãs, amem esta igreja, amem este santo caminho, não deixem por nada desta vida. Amem este profeta de Deus e venham, compareçam amanhã para participar da Santa Comunhão com um novo coração aberto. Se houver alguém que tenha alguma coisa dentro deste coração que não agrada o irmão Aldo, venha com o coração aberto. Vamos participar, vamos realizar uma Santa Comunhão muito bonita, uma comunhão linda, uma comunhão com muito fervor. E ter a certeza que nós precisamos abrir os nossos corações para o perdão. Seja o que for, não venha mencionar tamanho de situação. Seja qual for, Jesus deixou claro, está claro. Existe o espaço para o perdão. Existe o espaço para o perdão. Eu sei... Nossa, irmãos, eu havia me esquecido, me perdoem, que aqui tem um hino, aqui no final da mensagem, aqui o coral anunciou o hino. Eu sei que a hora já está avançada, mas ainda tem tempo? Dá para passar o hino? Se dá para passar, vamos ouvir. Vamos ouvir pelo coral. O título do hino é Santa Mãe, Vó Rosa Querida. Oi, mãe querida, teu amor em nós se faz presente todos os dias nessa nossa vida. Somos teus filhos verdadeiros a lutar junto ao Primas, com o amparo da Senhora, avó e mãe. Venceremos o pecado e todo o mal. Oh, mãe querida, sentimos teu amor nos confortar. Essa nós és nossa vida, nossa eterna alegria. Sentimos teu amor nos consolar.
estão aqui, ó vó e mãe, estão aqui neste santuário a te louvar, receber também virtudes, vó e mãe, para seus filhos neste bom caminho ensinar. Senhora que viveu, ó vó e mãe, e ensinou os apostólicos a servirem com amor e devoção, cuidadosos, dedicados, destemidos. Ensinou a amar a Virgem Maria como mãe e rainha poderosa. Este exemplo toda mãe deve seguir e guardar no coração. Exemplos lindos, lições de vida, como ensinarem os seus filhinhos no temor a Deus. E assim, quando crescerem mães, serão servos do primaz até o fim. Sentimos teu amor nos consolar.
Agora, em sentido de oração, vamos falar e agradecer ao nosso Deus. Falem com Ele, irmãos. Santíssimo Deus, onipotente Pai, Senhor da vida, eis que estamos nós, os teus filhos e filhas, no teu tabernáculo santo, encerrando mais um culto de louvor e adoração ao teu reino e a todos os teus santos. Portanto, neste momento, Pai, é o momento de súplica, é o momento em que nós, os teus filhos e filhas, unidos num só gesto de amor, de muito carinho, apresentamos e nos curvamos diante do Senhor, para que nos dê grande graça, grande bênção, aquilo que viemos de fato buscar. A Tua palavra, Pai, ela já está conosco e nós lhe agradecemos por esta palavra. Santo e querido irmão Aldo, receba toda a nossa gratidão, o nosso louvor e adoração. Que o Senhor, com Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa, com o próprio Jesus, nos abençoe muito, nos dando, Senhor, a companhia de um anjo do céu, para estar adiante de nós, guardando, amparando, protegendo, livrando-nos de todos os males que possa existir nesta terra. Eu não irei citar o nome da enfermidade, porque sei que Tu sabes e conheces todas, Jesus. Seja qual for, desde o solado do pé ao alto das nossas cabeças, sejam, pois, afastada, destruída, acabada, longe de nós, e gozemos saúde, paz e vivemos contigo. Eu tenho aqui sobre este púlpito uma caixa de oração, onde são colocados pedidos de oração. Tem nomes inscritos aqui, ó Pai. Eu não sei quem são, mas não me importaria eu saber. Quem dá a cura, quem dá a vida e até ressuscita, é o Senhor Jesus. É Santo Irmão Aldo, é a Santa Avó, é Virgem Maria Santíssima. E eu te peço, vó, abençoe todos quantos estão inscritos aqui. Dê a Tua bênção, dê a Tua graça, dê a Tua proteção e a Tua unção. E eu quero, vó, eu quero, Jesus, neste momento tão oportuno, diante desta mensagem, apresentar a solidariedade às vítimas daquela tragédia também lá no Rio Grande do Sul. Nós, apostólico, unidos neste momento em oração e profunda solidariedade às famílias do Rio Grande do Sul, que foram impactadas pelas recentes tragédias, neste momento de luta e dor, pela proximidade de uma data tão especial, Jesus, o Dia das Mães. Nossos pensamentos se voltam às mães que perderam seus filhos e aos filhos que perderam suas mães. A dor, a perda de um filho ou de uma mãe é imensurável, e a palavra parece insuficiente para expressar o nosso mais profundo pesar. Que a força da fé e do amor da família apostólica os console neste momento tão difícil. Que a fé em Deus, em Jesus, em nossa Mãe Celestiais, Maria Santíssima e Santa Avó Rosa, e no Profeta dos Tempos do Fim, o santo e querido irmão Aldo, lhes traga a esperança, a força, a paz, para que a esperança renasça em seus corações, superando este momento tão difícil. Jesus, a nossa gratidão. Despede de todos nós na Tua santa paz. Guia cada um de nós até o nosso lar e nos traga no novo dia aqui para mais uma vez Te louvarmos e glorificarmos. A nossa gratidão. Recebam todos os irmãos presentes aqui, os que estão online ou que posteriormente vierem estar. A bênção de Deus o nosso Pai, da Santa Avó Rosa da Virgem Maria e de Jesus nosso Senhor, juntamente com o santo e querido irmão Aldo. Amém.